Maravilha. Então tá. Boa tarde a todos. Segundo encontro de Circo, Arte e Educação. Nós somos o coletivo Circusp, é um coletivo interdisciplinar de pesquisas circenses da USP, formado por alunos da Faculdade de Educação, Faculdade de Comunicação e Artes, da ECA, da EFE, Escola de Educação Física e Esportes, e da FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então a gente fundou o Circusp no ano passado, porque a gente trabalhava com circo na Universidade de São Paulo e sempre fomos taxados como transgressores. Essa coisa que todo mundo aqui que pesquisa o circo sabe, essa pecha que o circo leva, o artista circense, o artista em geral leva, aqui a gente leva também. Na universidade querem muito sempre certinho e a gente foi visto sempre como transgressores. Então a gente conseguiu se juntar aqui com o LabArte, que é o Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, e eles conseguiram institucionalizar a nossa ação anual, e aí a gente fundou esse coletivo. Antes era só em festa, era mais o circo como festa, e a gente discutia pouco, e o que se discutia não registrava. E aí a partir do ano passado a gente começou a registrar esse trabalho. Então a gente está já desde o dia 17, então hoje é o último dia. A gente encerra com chave de ouro, né, a última semana é só a parte acadêmica, as mesas, e hoje eu tenho a honra de chamar essa mesa aqui, que é o Circo, a Universidade e a Memória. Então eu queria, nesse momento, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos meninos do Circusp que estão aqui, o Narayan, que está o primeiro aqui, que representa aí a ECA, precisamente o curso de Educomunicação. Estamos lá com o Gui Boranga, que representa aqui a Faculdade de Educação Física, o Lúcio Maia, que representa o Entorno, que é o pilar de extensão, e o Marcílio Moura, que é o presidente da Associação Brasileira de Malabarista e Circo, né? E as meninas que não chegaram ainda, que é a Bárbara Bertoni e a Louise Aldrigues. Então a gente é bem mesclado, não somos só meninos, temos as meninas também, né? Que é para dar esse equilíbrio maravilhoso. Então eu vou abrir essa mesa falando, chamando aqui quem vai participar da mesa. Primeiramente queria chamar quem vai mediar aqui, que é o Walter Souza Júnior, que é da ECA. Você que vai mediar essa mesa. Maravilha. Bem-vindo. Eu já passo o microfone para você, tá bom? Maravilha. Queria chamar aqui agora a professora Hermínia Silva, um grande prazer tê-la aqui, né? Uma grande sumidade, né, da pesquisa circense no Brasil. Bem-vinda. Tá joia, pode ficar bem pertinho aqui, ó. Queria chamar aqui também, vindo lá de Alagoas, da Federal, o Ivanildo Piccoli. Uma salva de palmas para ele. Maravilha. Bem-vindo, querido. E o Marco Antônio Bortoleto, Marco Antônio Coelho Bortoleto, que é da Unicamp, né, que já levanta essa bandeira do circo aí na universidade, aí, que é um parceiro também, já esteve no ano passado aqui junto com o Ivanildo, e junto com o Walter também. Lúcio, essa mesa aqui, são só eles ou tem mais algum? Não, a Verônica ela não chegou. Ok, então tá jóia. Então, antes de eu passar o microfone aqui para o Walter, eu queria falar o manifesto. O Circusp tem um manifesto, esse manifesto é o mesmo manifesto da pedagogia do palhaço, né? Porque nós somos Circusp, né? E o manifesto começa assim, ó. Cuspir or not cuspir? That's not the question. Falta cultura para cuspir na estrutura. Propomos o riso como deflagrador do pensamento sério, e do sério como deflagrador do riso. Riamos, risos trágicos ou jocosos, mas que o primeiro seja para nós mesmos. Haverá ainda tempo para o alegre saber, quando cada verdade contemplar uma gargalhada. E eu, rio abaixo, rio acima, rio adentro e rio afora, eu rio. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Passo aqui agora o microfone para o Walter de Souza Júnior, e aí ele vai mediar essa mesa aí, do jeitão dele. Muito obrigado. Obrigado. Todos funcionando? Som.
Bom, gente, eu fiquei sabendo agora que eu vou medir a mesa, então vou improvisar, né, com um bom circense, não vou ter que improvisar. Mas eu tive a oportunidade de estar aqui o ano passado para falar desse mesmo tema, sobre memória, muito em função de duas pesquisas que eu acabei conduzindo lá na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, voltadas ao circo. A primeira pesquisa foi uma pesquisa de doutorado sobre circo-teatro. Nós descobrimos lá no arquivo Muriel Silveira, para quem não conhece ainda esse arquivo, ele reúne todos os processos de censura que aconteceram aqui em São Paulo de 1930 até 1970. Então nós temos lá todas as peças que foram encenadas, seja em teatro, seja em sindicato, seja em associação beneficente, seja debaixo de uma lona, seja num pavilhão. Então nós temos 6.000 processos de censura. Desses 6.000, 1.100, por volta de 1.100 foram encenados em circos e pavilhões, né? E aí, para entender um pouco dessa dramaturgia, que não exatamente, ela não fala exatamente sobre o que era o circo-teatro, porque quem conhece o circo-teatro sabe que aquilo é só uma formalidade para atender à censura, né? Que depois no picadeiro ou no palco de circo era outra coisa completamente diferente, né? Mas aquilo serviu de guia em termos de o que se imaginava, o que se fazia em circo-teatro, qual era a ideia, o que servia de referência para o circo-teatro, né? Então nós vamos basicamente entender que tinha muita influência de um teatro que vinha de Portugal, no caso das peças sérias, do melodrama, né? E depois as comédias de picadeiro, que eram as chanchadas, que acabavam ganhando uma certa complexidade e virando comédias. Elas geralmente eram assinadas com o nome do palhaço, não que os palhaços fossem autores, né? Mas porque atraía público e gerava, e ele de fato era a grande estrela da comédia, então todo mundo ia para ver o Arrelia encenando as comedinhas, ou o Piolinho, ou seja lá, o palhaço que fosse o Torresmo, né? Mas não que fosse uma obra autoral, apesar do Arrelia sempre se gabar que ele era autor de comédias, coisa e tal, mas aquilo seguia toda uma tradição de dramaturgia circense que vinha já de fora do país. A Hermínia estudou isso à exaustão, então eu vou deixar para ela falar disso. Mas aqui o que a gente tem é o registro do que se apresentou para a censura. É interessante porque, em função da necessidade de se fazer o registro, de passar aquilo que era oral para o escrito, o circense começou a aprender a dominar as técnicas, de alguma forma, da escrita dramatúrgica, né? Então ele aprendeu a juntar as cenas, a dar um fio condutor e dar uma cara de dramaturgia escrita, né? Da escrita da dramaturgia. Além disso, ele estava muito acostumado a pegar já aquelas peças que vinham de fora e recortar, e colar, e adaptar, tirar um personagem, colocar outro. Essa exigência de censura obrigou ele a ter um domínio que ele não tinha, né? Ele acabou desenvolvendo um certo domínio de escrever para teatro, né? Ao mesmo tempo, ele teve que aprender a negociar com os censores, né? Porque dependendo da piada, porque o que era comum era você encaminhar o texto para a censura, o censor dar uma lida, marcar aquilo que podia, o que não podia, e marcava lá no circo um ensaio geral, ou seja, uma apresentação da peça só para o censor. E aí ele via se tinha alguma coisa que comprometesse. E como era circo, e como o censor não pagava a entrada, ele vira e mexe, ele aparecia para poder pegar de surpresa uma piada ou outra, porque ele sabia que existia, porque o palhaço não repete espetáculo nunca, né? E vira e mexe, tem uma crônica famosa do Afonso Schmidt, que ele vai falar justamente do Arrelia, né? O Arrelia estava no picadeiro fazendo a comédia, com um olho no público e com outro olho na coxia, porque estava o censor já lá esperando ele para entregar a carta, convocando ele para no dia seguinte conversar com o delegado para explicar por que ele fez tal piada, por que ele não fez outra, né? Então essa coisa também funcionava assim: você aprovava o espetáculo, mas tinha que ficar de olho para ver se o censor não estava lá, para poder maneirar naquele dia e não pegar muito pesado, ou seja, fazer críticas de costumes. Na verdade, nada político, né? A gente fala em censura, a gente já pensa em ditadura militar, a gente está falando da década de 40, da década de 50, a gente não está falando especificamente de períodos de exceção, né? O circo-teatro que basicamente a gente tem lá
no Arquivo Memorial Silveira, ele pega essas épocas que não são de perseguição, mesmo porque o teatro não tinha esse viés, e os censores também não buscavam esse viés no espetáculo circense, porque sabiam que não iam encontrar. Mas, como, no geral, nesses anos todos de censura, a grande tônica dos censores era censurar moralmente as peças, a palavra mais censurada em todos esses anos é a palavra amante, né? Quer dizer, então não é nada político, não é nada religioso, é algo ligado à moral. No circo também se buscava muito isso, né? Se chegou até nós temos lá pareceres em que o censor fala que era primeiro que o censor tem a ideia de que espetáculo circense é para alguém que não tem referencial algum de arte, né? O que é completamente errado. E segundo, uma visão rebaixada de quem assiste espetáculo circense e do próprio espetáculo em si. Ele não pode ser muito complexo porque o público não vai entender, portanto aquilo não serve para si. Essa é a visão que os censores tinham do espetáculo circense. Então se vai sempre tentar se primar pela simplicidade daquilo que se está apresentando e que não tenha nada complexo. Então, quando se apresenta, por exemplo, um melodrama em que é sempre movido pela traição e pelo amante, né, aquela figura tão proibida, aí sim eles ficavam muito em cima para que isso não extrapolasse o que eles imaginavam que era o limite suportável, né? E quando isso extrapolava, era uma maneira de acabar com o espetáculo, era justamente fixar a faixa etária do público. No circo não existe espetáculo para maior de 18 e para menor de 18. Se você só coloca isso, acabou o espetáculo, não tem, ele não vai. Tem um efeito de veto da peça, né? Nessas 1.100 peças, nós temos só 10 casos de veto, de proibição.